qual é o histórico desse problema que surgiu agora, que o Cláudio retratou, que o Serrão tratou? O Alexandre de Moraes, há cerca de 2 semanas atrás, numa sexta-feira, ele derrubou uma resolução do Conselho Federal de Medicina. O Conselho Federal de Medicina ele tem competência por lei para regulamentar a profissão dos médicos. E exercendo as suas competências dadas por lei, ele regulamentou e disse que a partir de 22 semanas não poderia nenhum médico realizar, porque isso seria um bebê com viabilidade, um bebê que poderia se tornar um adulto viável, era só retirá-lo do útero da sua mãe. Ele tinha viabilidade extrauterina. E o ministro Alexandre de Moraes derrubou isso sob a alegação de que o Código Penal permite, em alguns casos, são 3 os casos em que a nossa legislação, o nosso direito permite, a do risco de vida da mãe, do feto anencéfalo e do resultante. E o argumento dele foi, se o Código Penal não limita, não cabe ao Conselho Federal de Medicina limitar. Contudo, o que o Conselho Federal de Medicina estava fazendo era regulamentar uma profissão usando uma competência legal. Mais ainda, na época em que o Código Penal foi feito, lá em 1940, em que não existia ultrassonografia, em que não existia tudo isso, ninguém imaginava que alguém pudesse cogitar realizar em alguém com mais de 20 semanas de gestação. Ninguém imaginava naquela época sequer que isso seria possível. Mas Moraes derrubou a resolução do Conselho Federal de Medicina e permitiu que isso seja realizado até o 9º mês de gestação, até o bebê estar pronto, acabado, sendo a única diferença entre ele chorar fora da barriga da mãe ou viver dentro da barriga, apenas o fato de que ele ainda não saiu. Mas é um bebê vivo, uma pessoa, uma criança ali dentro. E se você tira ela do útero, é um... Por que então, só porque ela está dentro do útero, a mesma criança não seria uma... Está fora ou dentro do útero não define a essência desse ser humano que está vivo, seja fora do útero, seja dentro do útero. Mas Moraes autorizou que ele fosse... E por meio de uma técnica, que é uma técnica cruel, que foi definida pelo médico do Conselho Federal de Medicina como algo brutal, algo que é proibido até mesmo para fazer a morte de animais que sofrem. A eutanásia de animais que sofrem é proibida por meio da técnica que foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Então surgiu esse projeto, em 1904, lá no Congresso Nacional, especificamente na Câmara, com uma reação a essa autorização do ministro Alexandre de Moraes para que fosse realizado livremente até aos 9 meses de gestação. Agora, eu preciso fazer uma observação muito importante para você entender o que realmente está sendo discutido no Brasil. O que realmente está sendo discutido no Brasil é a realização do aborto sem qualquer critério, sem qualquer limite, em qualquer caso, sem qualquer punição. Por quê? Porque, embora o que o Código Penal autorize esse aborto derivado de qualquer mulher pode se dirigir a um hospital e pedir para que seja meramente alegando que foi e que a gravidez é resultante sem precisar comprovar nada, sem precisar apresentar um boletim de ocorrência, sem precisar apresentar uma ordem judicial, uma autorização judicial, nada. Então, na prática, isso já é legalizado no Brasil e com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele seria permitido, em qualquer caso, até os 9 meses de gestação, ou seja, você estaria permitindo o assassinato de bebês plenamente viáveis. E veio esse projeto de lei com uma reação a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes e para impedir que esse projeto avance, os abortistas, os progressistas, a esquerda está espalhando narrativas e desinformação sobre isso. É preciso restabelecer a verdade. E nós vamos restabelecer a verdade aqui em 4 pontos. O que estão dizendo contra esse projeto? Em primeiro lugar, o primeiro argumento que é usado pela esquerda é de que o aborto já seria criminalizado. Então, não precisaria desse projeto. Por que está errado? Está errado porque hoje, embora seja crime, quem aborta não recebe punição. Porque basta a pessoa alegar que foi vítima de aborto. Não precisa provar. Pode ser uma grande mentira, ninguém vai nem checar. Então, a mulher hoje ela pode abortar a qualquer tempo, mesmo aos 9 meses de gestação. E quando você compara isso com o mundo, isso é incompatível até mesmo com a visão dos progressistas. Mesmo nos países que autorizam, nenhum permite isso.
Raramente chega a 22 semanas de gestação a permissão para realização, como na Espanha. Em geral, os países que autorizam até o 10º ou 14º semana, 10ª ou 14ª semana, 2 ou 3 meses. Assim, por exemplo, na França, na Argentina, na Alemanha, pode até a 14ª semana. Na Itália, pode até a 12ª semana. Então, essa primeira narrativa de que já é criminalizado no Brasil, ela é falsa, porque na prática não é. Na prática é legalizado porque basta a mulher comparecer ao hospital e alegar que sofreu, não precisa provar. Então, é sim preciso vedar a partir das 22 semanas. Mas, em segundo lugar, a segunda narrativa é de que vai ser proibido em qualquer caso em que haja. Mentira! Não vai! Não vai ser proibido em qualquer caso que haja. Vai ser proibido e vai ser punido apenas após 5 meses e meio. Apenas após a 22ª semana de gestação. Ou seja, só nos casos de quando existe, só a partir da 22ª semana é que vai ser considerado homicídio. Antes disso, continua valendo a autorização do Código Penal que permite no caso de... Então essa é mais uma narrativa falsa da esquerda, de que agora seria proibido qualquer aborto no caso. Vamos agora para a terceira narrativa falsa. A terceira narrativa falsa da esquerda é de que uma criança que descubra que está grávida de 11 anos, ou uma adolescente de 12 anos, e que realize as 22 semanas, 23 semanas, ela estará sujeita a uma pena que é a mesma punição para homicídio, que é maior, inclusive, do que a pena... Isso está errado. É falso isso. Em primeiro lugar, porque a criança e adolescente não pratica crime. Criança jamais pode ser presa ou internada. A partir de 12 anos apenas, até 12 anos incompletos, se trata de uma criança. Quando faz 12 anos, a gente passa a chamar de adolescente. E a partir de 12 anos apenas, uma adolescente que faça algo muito grave pode ir internada. Antes disso, não. Antes dos 12 anos, não existe nem situação de prisão, que é chamada de internamento, no caso do adolescente. Mas para criança, até 12 anos, nem existe isso. Aí a adolescente, a partir de 12 anos, se fizer algo muito grave, pode ser internada, mas isso em casos raros, excepcionais, por pouco tempo, e que jamais, em nenhuma hipótese, vai superar 3 anos. Aí alguém diz, a esquerda diz, Deltan, mas se a mulher for adulta, ela vai ter uma pena maior do que... Aqui eu tenho 3 respostas para isso. A primeira resposta é, se uma adulta praticar em situações excepcionais, a lei autoriza que o juiz mitigue ou deixe de aplicar a pena. Em segundo lugar, a pena prevista para a mulher que realiza depois da 22ª semana é a pena do homicídio. Por quê? Porque o bebê é um ser humano viável, é uma pessoa viável. Não faz diferença se está dentro ou fora do útero. O líder de um grande movimento americano disse o seguinte, ele disse, se você acha, então haja como sendo. Haja como sendo. E é isso que esse projeto faz. Esse projeto ele torna quando a criança tem viabilidade, a partir de 5 meses e meio, 22 semanas. Se já é viável, tira do ventre, deixa viver, vai matar o bebê. Em terceiro lugar, eu concordo com o aumento da pena e com a sua equiparação ao homicídio. Isso é perguntar para o pessoal da direita, em geral, todo mundo vai concordar. Como cristão, eu defendo um tratamento digno para todos, inclusive para criminosos, mas um tratamento firme. Como disse Paulo lá em Romanos 13, o governo deve representar a espada para quem pratica o mal. A direita tem uma visão de responsabilidade do indivíduo. A esquerda nega isso, diz que o indivíduo não tem livre-arbítrio, então ele não merece nem o lucro da sua atividade, nem a punição quando ele pratica um crime. Ele seria, coitado, uma vítima da sociedade. Balela, isso estimula o mal, isso estimula a pessoa a ser a pior versão de si. O governo deve representar, deve carregar a espada contra quem pratica o mal. Quem quer pegar leve com bandido não é a direita, é a esquerda. Nós precisamos, então, defender a vida, desmistificar as mentiras e as narrativas da esquerda e defender a justiça.